Terceira questão do nosso TD2 de revisão Enem, uma questão de Química Geral, agora de Geometria Molecular e Polaridade de Moléculas. É uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2016. O enunciado diz o seguinte: o dióxido de enxofre em contato com o ar forma trióxido de enxofre, que por sua vez, em contato com a água, forma ácido sulfúrico. Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5 substâncias envolvidas neste processo. E na coluna da direita, características das moléculas dessa substância. Então, na coluna da esquerda, nós temos SO2, dióxido de enxofre, SO3, trióxido de enxofre, H2SO4, ácido sulfúrico, H2O, água, O2, o gás oxigênio. E do lado direito, nós temos aí 4 colunas, né? Na verdade, 4 lacunas, que diz a geometria e a polaridade da molécula. Tetraédrica e polar, angular e polar, linear e apolar, trigonal e apolar. Depois ele pergunta, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é? Então vamos lá, vamos aproveitar e revisar geometria molecular, polaridade de ligação e polaridade das moléculas. Eu coloquei aqui as 5 substâncias que nós precisamos fazer aí as suas geometrias moleculares. Começando pelo SO2. Ora, o enxofre é um elemento da família 6A e o oxigênio também da família 6A. Então, ambos possuem 6 elétrons na última camada. Então, vamos fazer aqui a estrutura de Lewis do SO2. O SO2, nós vamos ter aqui SO2. Quando você vai fazer a estrutura de Lewis, você ainda não está preocupado com a geometria. Depois que a gente fizer a estrutura de Lewis, a gente redesenha a estrutura, colocando agora a geometria, ok? Então, o oxigênio, cada átomo de oxigênio desse, ele tem 6 elétrons na última camada, e o próprio SO2 também tem 6 elétrons na última camada, né? Então, o oxigênio, como ele tem 6 elétrons na última camada, ele pode fazer aqui uma dupla ligação com o enxofre, onde ele já vai completar o seu octeto. Então, nós temos aqui o octeto do SO2 completado. Veja que o oxigênio tem 2, 4, 6, tem os seus 6 elétrons, e agora ele está formando uma dupla ligação, fazendo aí 2 ligações covalentes, já utilizando também 2 elétrons do enxofre. Lembre-se que o enxofre ele tem também 6 elétrons. 2, 4, 6. Ora, pessoal, o enxofre já está com 2, 4, 6, 8 elétrons. Ele já está com o octeto completo. Mas ainda tem esse outro oxigênio aqui, ó, que ainda precisa de um par de elétrons. Então, nós chegamos aí numa situação que vai se formar uma ligação covalente coordenada, às vezes chamada também de ligação dativa. Porque o enxofre não quer mais perder esse par de elétrons, mas o oxigênio ainda quer ter 2 elétrons a mais. Então, vai haver um compartilhamento através de uma ligação covalente coordenada. De forma que se você contar agora 2, 4, 6, 8, o oxigênio fica com 8. 2, 4, 6, 8, o enxofre está com 8. E o oxigênio aqui 2, 4, 6, 8. Então, nós temos aqui uma ligação covalente coordenada que antigamente se indicava por uma setinha. Hoje em dia não precisa mais. Porque o aluno dá para saber que se está aqui os 6 elétrons do oxigênio, esse par de elétrons aqui, obrigatoriamente o par de elétrons, os 2 elétrons que estão aí, vêm do enxofre, e não um do enxofre e um do oxigênio. Então, nós temos aqui, ó, quantos domínios de elétrons? 1 domínio, 2 domínios, 3 domínios. Como é que esses grupos eletrônicos vão se distribuir no espaço se são 3 domínios de elétrons? Uma ligação simples, uma ligação dupla e um par de elétrons livres. Eles se distribuiriam, pessoal, numa estrutura trigonal. Nós teríamos isso aqui, ó. E o par de elétrons livres, ó. Então, aqui eu quero lembrar para vocês a diferença entre arranjo geométrico e geometria molecular, que são 2 coisas completamente diferentes.
O arranjo geométrico, você considera tanto os pares ligantes como os pares não ligantes. O arranjo geométrico é trigonal plana. Veja que nós temos aí um arranjo geométrico que é trigonal plano. Mas isso não é a geometria molecular. Porque geometria molecular, você só conta os pares ligantes. Isso aqui é um par de elétrons livres, também chamado de par de elétrons não ligantes. Então, olhando só para os pares ligantes, qual é a geometria molecular angular? Então, nesse caso, a geometria dos pares de elétrons, o arranjo geométrico, né? O arranjo dos pares de elétrons, vou colocar assim, arranjo dos pares de elétrons, para ficar bem claro, o arranjo dos pares de elétrons é trigonal plana. São 3 arranjos, 3 domínios de elétrons que se distribuem no espaço. A geometria molecular é angular. Agora, vamos dizer se essa molécula é polar ou apolar. O oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, nós temos 2 vetores momento de polar apontando para o oxigênio, de forma que o enxofre é parcialmente positivo, os oxigênios são parcialmente negativos. Forma-se um resultante para baixo, essa molécula é uma molécula polar. Então, em relação ao que ele está pedindo, essa geometria é angular e é uma molécula polar, o SO2. Pessoal, depois que a gente fez o SO2, lembre-se que isso aqui é uma ligação dativa, só que eu repito, hoje em dia a gente não precisa mais colocar a setinha, porque um aluno bom, ele sabe, esse par de elétrons não é do oxigênio, porque está aqui o 6. Não tem nenhum elétron do oxigênio, os 2 são do enxofre. Então isso é uma dativa, seria uma setinha que ninguém coloca mais hoje em dia. Se colocar, não está errado não, ok? Mas eu não vou colocar para chamar a sua atenção disso. Pessoal, depois que a gente faz o SO2, é fácil fazer o SO3. Como é que eu coloco agora outro oxigênio nessa brincadeirazinha aqui que já está começada? Vamos lá. Vamos colocar ó, oxigênio, enxofre, oxigênio. Então, eu vou fazer essa mesma estrutura aqui, ó. Para depois você me dizer como nós vamos inserir esse outro átomo de oxigênio que está chegando aqui, ó. E aí, esse outro átomo de oxigênio que está chegando ali, ele também já tem 6 elétrons. O enxofre daqui já está com o octeto completo, mas ele ainda está precisando de 2. Outra ligação coordenada com aquele oxigênio lá. Então, nós teríamos aqui 2 ligações coordenadas no SO3. Como são 3 domínios de elétrons, de novo o arranjo vai ser trigonal plano. Olha como é que vai ser o SO3. S, O, né? SO3, o arranjo dos pares de elétrons é trigonal plana, e a geometria molecular também é trigonal plana. Também é trigonal plana. E será que é uma molécula polar ou apolar, pessoal? Quando nós colocarmos o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo. Pessoal, esses 3 vetores, como é um triângulo equilátero e os ângulos internos são 60 graus, nós teremos um vetor momento dipolar resultante igual a 0. Aqui, ó, o vetor momento dipolar resultante é diferente de 0, por isso que ela é uma molécula polar. Aqui, o vetor momento dipolar resultante é igual a 0. Por isso que ela é uma molécula, é diferente de... Desculpem. Se aqui é polar, ela é diferente de 0. Como aqui é igual a 0, esses vetores vão se cancelar, ela é uma molécula apolar. Ela é uma molécula apolar. Então, o que faz uma molécula ser polar ou apolar são os vetores resultantes. Se os vetores resultantes são diferentes de 0, molécula polar. Se os vetores resultantes são iguais a 0, molécula apolar. Ok? Então, até agora, nós temos uma trigonal plana e a molécula é apolar. O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é clássico porque nós, quando vamos fazer os oxiácidos, ó, colocamos o hidrogênio ligado ao oxigênio
enxofre, hidrogênio ligado ao oxigênio. Olha, nos oxiácidos, na grande maioria dos oxiácidos, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Nós temos duas exceções, que são o H3PO3 e o H3PO2. São exceções que a gente trata no nosso módulo de ligações químicas e de ácidos também. Aqui não nos interessa. Então, eu ainda tenho aqui, ó, 2 oxigênios para acrescentar. 2 oxigênios para acrescentar. Se você colocar aqui, ó, se você olhar com calma, o oxigênio já está com 8 elétrons, o oxigênio já está com 8 elétrons, os hidrogênios se estabilizam com 2. O enxofre até agora só tem 2 elétrons envolvidos, 1, 2, mas ele tem 6. Então tem 2 pares ainda aí livres. E esses oxigênios que ainda faltam ser ligados, como eles são da família 6A, eles ainda têm 6 elétrons na última camada. Eu lhe pergunto, como é que eu vou ligar esse oxigênio de baixo e o oxigênio de cima ao enxofre? Através de uma ligação covalente coordenada, que eu vou colocar aqui com o pincel vermelho. É uma ligação covalente coordenada, certo? Então, ali sendo uma ligação covalente coordenada, ele quer a geometria molecular em relação ao enxofre. Pessoal, qual é a geometria quando você tem 4 pares de elétrons? É tetraédrica. Então, o ácido sulfúrico, ele é assim, ó. S, vou agora distribuir num tetraedro. Essa cunha cheia significa para frente. Uma cunha tracejada significa para dentro do plano da lousa. Um tracinho significa no plano da própria lousa e outro tracinho no plano da própria lousa. Então, para você desenhar uma estrutura tetraédrica no espaço, você pode fazer assim, como a gente faz lá na química orgânica, no carbono, quando a gente tem um carbono, por exemplo, quiral, um carbono que tem 4 ligantes diferentes, e a gente quer destacar esses 4 ligantes, a gente faz desse jeito. Então, coloca os grupos onde você quiser. Ok? Onde é que eu vou colocar o oxigênio, a hidroxila? Onde você quiser, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, OH. Aqui eu vou colocar OH. E aqui eu vou colocar O. Tá bom? Então, veja, todo mundo está com o octeto completo. Essa ligação é uma ligação covalente coordenada. Essa ligação é uma ligação covalente coordenada. E se você quiser, viu, pode pegar esse par de elétrons e trazer para cá, ó, e transformar a ligação dativa numa dupla. Isso a gente estuda em ressonância. E aí o oxigênio que está com 8 elétrons na última camada vai ficar com mais 2 e mais 2, vai ficar com 12 elétrons, mas ele pode expandir o octeto. A gente estuda isso na parte de expansão do octeto, no módulo de ligações químicas, porque ele está no terceiro período da tabela periódica. Os elementos do terceiro período da tabela periódica em diante podem expandir o octeto. Então, se você quiser fazer essa estrutura assim, ó, transformando isso aqui em 2 ligações duplas, que eu nem vou desenhar para não tomar mais espaço, também você pode, tá bom? Vou colocar só a palavra arranjo e geometria para a gente economizar espaço. O arranjo é tetraédrico, porque não tem nenhum par de elétron não ligante. Quando não tem nenhum par de elétron não ligante, como aqui, ó, o arranjo e a geometria são iguais. O arranjo só vai ser diferente da geometria se tiver algum par de elétron não ligante no átomo central. Porque sempre o que nos interessa é a geometria em relação ao átomo central. O arranjo e a geometria vão ser as mesmas. O arranjo e a geometria o mesmo. O arranjo é tetraédrico. E a geometria também tetraédrica. Ok? Então, nós já temos aí, ó, com certeza, algumas substâncias interessantes aí, porque vai mostrar para nós a geometria já de 3. Com essas 3 já dava até para marcar o item, mas nós vamos em frente, não vamos perder a oportunidade de continuar com todos. Vamos dizer se o ácido sulfúrico é polar ou apolar. O oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo. Aqui o OH é mais eletronegativo. Tem 4 vetores, pessoal. Só que esses vetores não têm a mesma intensidade, né? Porque aqui é oxigênio e aqui é OH. Então, como esses vetores não têm a mesma intensidade, essa molécula é uma molécula polar. Se eles tivessem a mesma intensidade, ela seria uma molécula polar, como por exemplo o gás metano, CH4. O gás metano é tetraédrico e é apolar, porque são
carbonos, é um carbono ligado a 4 hidrogênios, são 4 vetores iguais, eles acabam se anulando. Mas aí são 2 oxigênios e 2 grupos OH. Isso acaba dando uma diferença, se torna uma molécula polar. A água é clássica, nós não vamos perder nenhum tempo com a água. A água é interessante, ó, porque ela tem oxigênio, hidrogênio, ok? Mas ela tem 2 pares de elétrons livres. Então, se ela tem 2 pares de elétrons livres, ó, vou colocar aqui um par e outro par. Então, ela vai ter um arranjo diferente da geometria. Qual é o arranjo e qual é a geometria? O arranjo é tetraédrico, porque no arranjo a gente conta com os pares ligantes e os pares não ligantes. O arranjo é tetraédrico. E a geometria é angular. A geometria é angular. E como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, você tem um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Por isso que essa molécula é uma molécula polar. Molécula polar. Já aqui no ácido sulfúrico, também o vetor momento dipolar resultante é diferente de zero, é uma molécula polar. Então tá ali a água. A água tem um arranjo tetraédrico, porque são 4 pares de elétrons. Mas a geometria, que só conta os pares ligantes, é angular. E o O2, moleza, o gás oxigênio, né, é linear. É uma dupla ligação no gás oxigênio, de forma que 2,4,6,8, 2,4,6,8 é uma molécula polar. O arranjo e a geometria, tanto o arranjo como a geometria é linear. E como não tem diferença de eletronegatividade, ó, a ligação é apolar, não tem como colocar nenhum vetor, porque os átomos são iguais, a molécula é apolar. Molécula apolar. Pessoal, fizemos aí as estruturas de Lewis e as geometrias moleculares, dizendo não só a geometria, mas também o arranjo eletrônico, que são coisas diferentes. Aproveitei para mostrar essa diferença. No arranjo, você olha tanto para os pares ligantes como para os não ligantes, por isso que o arranjo da água, o arranjo dos elétrons da água é tetraédrico, mas na geometria molecular você só olha para os pares ligantes. E aí eu pergunto, vamos lá, vamos colocar aqui para encher os 4 parênteses de cima para baixo. Tetraédrica polar. Tetraédrica polar é o ácido sulfúrico, que é o número 3. Segundo parênteses, angular polar. Angular polar pode ser o SO2, angular polar pode ser a água. Então, tanto pode ser o 1 como também o 4. 1 ou 4 aqui no segundo parênteses. Angular polar. Não se preocupe que só vai ter um item para marcar. Angular polar é o SO2, angular polar é a água. Próximo parênteses, linear apolar. Linear apolar é o O2. Linear apolar é o O2, é o número 5. E o último, trigonal apolar. Trigonal apolar é o SO3, é o número 2. Qual é o item que tem 31,52 ou então 34,52? Tem o item 34,52? Não tem. Tem o item 31,52? Tem. A letra D de dado. Então tá aí a questão de número 3, uma questão que dá para revisar. Polaridade de ligações. Essa ligação é a ligação covalente polar. Essa ligação é a ligação covalente apolar. Polaridade de moléculas. A gente só pode dizer se uma molécula é polar ou apolar depois que a gente somar os vetores. Se a soma dos vetores der diferente de zero, a molécula é polar. Se a soma dos vetores der igual a zero, ou seja, se eles se anularem, a molécula é apolar. E com isso também a gente viu a geometria
geometria molecular, que só conta para os átomos ligantes, e o arranjo dos pares de elétrons, que conta também para os pares de elétrons não ligantes. Então tem uma diferença entre a geometria dos pares de elétrons e a geometria molecular. A geometria dos pares de elétrons na água é tetraédrica, porque conta os pares de elétrons ligantes e não ligantes. Já a geometria molecular da água é angular. Isso aqui é um par de elétron ligante, ó, porque está entre o hidrogênio e o oxigênio. Isso aqui é um par de elétron livre ou não ligante, porque ele não está ligado a nenhum outro átomo formando uma ligação covalente. Ele está livre ali no átomo central. E a geometria molecular é sempre em relação ao átomo central da molécula. Isso fica subentendido. Item D, questão de geometria molecular e polaridade de moléculas. Voltamos já já para resolver a quarta questão.